O assunto agora é campismo e caravanismo, os caminhos pós-pandemia, com o nosso amigo Marcos Pivari, da Macamp. Pode chegar. Boa tarde, galera. E o palco do Summit é seu, Marcos. Bem-vindo. Gente, obrigado pela presença. Eu queria agradecer o convite da Beta novamente. Desde 2016 a Beta me acolheu o campismo como modalidade de hospedagem, como estilo de vida, como hobby, como esporte. E isso é muito importante para a gente. A gente queria falar um pouquinho sobre certos caminhos que tomaram pós-pandemia. Como é que eu faço aqui? Aqui. Só falar um pouquinho sobre campismo. Antes de mais nada, ela é uma prática de alto grau de contato com a natureza, onde a gente carrega o próprio abrigo para onde a gente for. Isso é acampar. Ela se inclui em todas essas modalidades que eu falei, mas tem como base, não importa o que, se é uma pequena barraca ou se é um grande motorhome, você leva a sua casa consigo para onde for. E esses são alguns dos equipamentos que a gente usa hoje em dia. Então a gente tem uma pequena barraca, a gente tem as barracas de teto que hoje estão super em alta, e depois a gente entra no que a gente chama de caravanismo. Caravanismo é acampar levando o seu abrigo, só que esse abrigo é sobre rodas. Então ele pode ser uma carreta barraca, ele pode ser um mini trailer, que também é uma cultura que está crescendo bastante no Brasil, que veio dos Estados Unidos. Temos o trailer, que é o rebocado, que é esse que a gente trouxe aqui para a exposição. Temos o motorhome, que é o automotor, e temos a camper, que é o que vai em cima de uma caminhonete, né? Uma célula com tudo ali, com cama, com mesa, com banheiro, com cozinha, onde a gente tem a nossa casa em cima da caçamba da caminhonete. O campismo no Brasil ele já teve um boom. Ele nasceu aí na década de 50. Na década de 50 e 60, muita gente daquela geração acampava, muita gente fazia esse tipo de turismo, e a gente teve um auge aí nas décadas de 70 e 80, até porque naquela época a gente não tinha tantos equipamentos de turismo, né? Pousadas, pequenas pousadas, hostels, agências de viagem. A gente não tinha tantos voos em preços mais populares como hoje em dia. Então o campismo ele era muito querido e uma alternativa muito grande para as pessoas, para as famílias daquela época, né? E a partir da década de 90, a gente começou a ter um declínio exatamente por isso. Algumas questões particulares do campismo, porque quem era envolvido nisso não se modernizou, se acomodou de certa forma ali naquela modalidade mais fixa de hospedagem, em cima dos mensalistas, em cima dos trailers que ficavam como casas de veraneio, de montanha parados ali, estacionados e mais nada. E com a ascensão dessas outras modalidades de hospedagem, né? As pequenas pousadas com café da manhã, você já poderia ir para o litoral, você já tinha um acesso mais fácil aí pelas estradas e tudo mais. A partir dos anos 2000, começou uma ascensão de novo do campismo. E não por causa não por mérito de quem empreendia nessa época, mas sim porque as pessoas começaram de novo a dar valor à natureza. A gente já começou a perder a nossa natureza, ela já começou a ficar escassa, o nível de estresse das cidades grandes já começaram a subir na nossa cabeça, e as pessoas começaram de novo a querer sair, querer ter esse contato com a natureza, querer criar, ou pelo menos levar os filhos, as crianças, para terem outros tipos de atividade muito mais prazerosas, que a gente sabe muito bem. Com isso, indústrias, marcas entraram no circuito aí dos equipamentos, né? Sei lá, a náutica cresceu muito, a Decathlon entrou no Brasil com grandes showrooms de barracas familiares. A modalidade de campismo familiar vem crescendo muito. A gente divide o campismo em duas modalidades básicas: de aventura, que é o que é usado como base de pernoite quando o cara vai fazer um trekking, vai fazer uma travessia, ou então o campismo familiar, que é uma forma de lazer, de você passar alguns dias
que inclui essa hospedagem, onde você vai procurar uma natureza, ou um clube de campo, ou mais próximo da praia, e essa ascensão vem vindo, né? A gente está crescendo muito. Até que chegou o ano de 2020. E aí o que vai acontecer, né? Assim como todos vocês que trabalham nesses meios, nesse ramo, a gente ficou se perguntando o que vai acontecer, né? Estamos ferrados. Porque agora ninguém vai mais sair de casa, é só 15 dias, é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano. E o que a gente vai fazer? Não sei. E aí depois de alguns meses, a gente se depara com isso aqui. Tudo quanto era lugar na televisão, no jornal, na internet, nos portais, era falando do campismo. De uma das formas do campismo que é o caravanismo. As pessoas, elas descobriram que elas precisavam viver o quanto antes, que não tinha mais tempo a perder. As pessoas descobriram que era possível realmente trabalhar home office ou trabalhar à distância. As pessoas descobriram que talvez, claro, são mais privilegiadas, mas algumas pessoas poderiam se dar aquele luxo de se aposentar um pouquinho mais cedo para viver um pouco mais. E a gente começou a ver muita gente querendo largar tudo e viver na estrada. Foi reportagem de jornais, no Fantástico, nos grandes portais de notícias, várias pessoas fazendo esse tipo de coisa. Isso que a gente teve no primeiro ano da pandemia. As empresas de fabricantes de trailers e motorhomes, elas já vinham numa crescente. A pandemia não foi o fator principal com que o caravanismo cresceu no Brasil. Na verdade, a pandemia fez com que aquele crescimento delas, que já vinha legal, para vocês terem uma ideia hoje, para vocês chegarem numa fabricante bem conceituada de motorhomes, com dinheiro na mão, ou seja, beirando aí de 500 a 1 milhão de reais, vocês vão ter que esperar 1 ano e 8 meses para pegar o seu motorhome na mão. Essa é a realidade. A montagem vai variar muito, mas nas empresas mais preparadas gira em torno de 60 dias. Mas o seu equipamento só vai entrar em produção daqui 1 ano e 6 meses, por causa da fila de espera. Esse foi o crescimento que a gente teve no ano da pandemia, nos pedidos das empresas e nessas filas de espera, de 100% a 300% de aumento. E o preço também aumentou, tá, gente? Porque eles tentaram regular isso aí, tipo, precisamos regular isso de alguma forma. Tem uma demanda enorme, todo mundo querendo, vou aumentar meu preço. Aumenta o preço e continua a galera querendo. Esse é um acampamento que a gente fez em 2019, depois de uma feira que a gente fez de motorhomes em Canela. Isso aqui é São José dos Ausentes, Cânion da Boa Vista. Isso é bem o que significa, o que as pessoas hoje estão buscando. Natureza, isolamento, esquecer um pouco da vida. Quando as pessoas veem uma imagem dessas, elas falam, eu quero ter um trailer, eu quero um motorhome, eu quero poder trabalhar de onde eu estiver. Ali em cima do trailer tem uma anteninha. Eu estava fazendo um teste ali de um sistema de internet a bordo. E eu consegui, nesse lugar, o sinal de internet. Ali, no caso, eu não estava trabalhando e nem querendo trabalhar. Estava trabalhando só nesse teste desse equipamento, mas eu poderia trabalhar ali e ficar ali alguns dias. No caso desse lugar, ele não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então a gente, no trailer, está preparado para ficar 3 dias pelo menos, com a caixa d'água, com as baterias. Então a gente ficou 3 dias aí nesse pequeno paraíso. De trailer é fácil. Eu acho que ninguém ia se importar em ficar numa barraca, numa paisagem dessa, né? E aí, com tudo isso, gente, a gente trouxe aqui um caso de sucesso de implantação do que a gente chama de pontos de apoio. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre o caravanismo hoje, tá? Exatamente porque, pelo fato de você levar toda a sua estrutura necessária, ou seja, você tendo água e luz aonde
você for, você já tem tudo que você precisa dentro de um trailer, de um motorhome, e essa demanda é que cresceu bastante nesse tempo, a gente começou a fazer um processo de incentivo aos municípios e também aos empreendedores privados a implantarem pontos de apoio. Há muitos anos, e até mesmo em Ambeta Summits, a gente já fez algumas palestras envolvendo esse tipo de implantação em empreendimentos de vocês, pousadas, restaurantes, agências que tenham espaço para oferecer. Com pontos de água e luz você pode oferecer um leito de hospedagem. Tupandi é uma cidade que fica a 80 quilômetros de Porto Alegre, e ela simplesmente não tinha turismo. O turismo não existia até junho desse ano. Eu estou falando junho de 2021, não existia turismo nessa cidade. Não tinha nenhum leito de hospedagem, zero. Não tinha nenhum ponto turístico que fosse declaradamente, olha, somos um ponto de interesse de turistas que estão na região. E ali em volta existem várias cidades do Vale do Caí, que são cidades turísticas e que eles poderiam muito bem tentar atrair esses turistas para lá. E é exatamente isso que o pessoal da administração atual estava buscando. E eles não tinham nenhuma desses turistas passando por ali. Eles nos procuraram, exatamente até pela presença de um campista, de um caravanista e incentivador dessa modalidade, o Marco Gossler. Ele é proprietário do trailer mais antigo do Brasil, fabricado na final da década de 50, aquela antiga fábrica que fazia coisa de caminhonete, Brasinca. Obrigado, Luizão. Vai ganhar aquele Chevette de volta, tá bom? E você pode escolher a cor, eu deixo. A Brasinca, que fazia aquelas caminhonetes modificadas, foi, que a gente tem notícias, a primeira fabricante de trailer no Brasil. E ele, morador da cidade, procurou a Secretaria de Turismo e para fazer essa implantação. A gente foi lá, o Macamp foi lá, dar uma consultoria do que precisa. E a secretária, a Salete, ela ficou bestificada de saber que não precisava de quase nada. O investimento de um ponto de apoio numa cidade é mínimo, assim como o investimento de um ponto de apoio para quem tem uma pousada, tem um restaurante, tem um quiosque na praia, ou tem uma casa um pouco maior, um sítio, um hotel fazenda, é nada praticamente. Você precisa ter um espaço, de uma vaga para esse veículo, plana, você precisa ter uma torneira de água e uma tomada de luz e um ponto que a gente chama de descarte. O motorhome ele tem dois tipos de esgoto. Ele tem o esgoto sanitário do vaso sanitário, que ele geralmente é uma caixa fechada, tratada quimicamente e que dá o poder para a pessoa ficar vários dias sem precisar despejar. Então isso nem é considerado uma questão no ponto de apoio, ele não necessariamente tem que ter um ponto de desova disso aí. E a gente tem o que a gente chama de água servida. Água servida é toda a água que sai da pia, do ralo da pia, da cozinha, do banheiro e do ralo do box de banho. Água e sabão. Então a maioria dos lugares onde está no meio da natureza, tem um gramado, essa água ela pode ser despejada no próprio gramado, no próprio solo, que aquilo permeia ali no solo e some. E aquele esgoto sanitário mesmo, o pesadão, vai ser, se você não tiver um ponto, vai ser destinado no momento certo, em local certo. E aí a gente foi para lá, esse é o nosso trailer, e esse é o trailer do Marco, não é aquele trailer que eu falei, esse é um trailer antigo também, mas que ele possui. E a gente foi lá para coordenar essa iniciativa. Eles prepararam 3 vagas, mas é pouco, né? 3 vagas. A partir daí, eles tinham de 3 a 6 leitos de hospedagem. Para quem tinha 0, eu acho que tá legal, né? A implantação desse ponto de apoio demorou 10 dias.
Eu não tenho os números de quanto custou isso, mas assim, eles abriram lá atrás, vocês estão vendo um monte de terra, eles abriram aquela vaga ali com um trator da prefeitura, colocaram o chão de bloquetes que a própria prefeitura já coloca na cidade inteira, colocou algumas torneiras e algumas tomadas de luz, e estava implantado o ponto de apoio. Isso é o exemplo de uma caixinha de luz elétrica que você pode ter em qualquer lugar, seja num local privado ou público, e você tem uma torneira. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, existe um despejo daquele outro esgoto que eu falei, o esgoto sanitário, por isso que tem essa boca mais larga. A pessoa pode chegar ali e despejar o esgoto também do vaso sanitário ali. E também pode jogar a chamada água servida. Isso é tudo que precisa para implantar um ponto de apoio turístico numa cidade. É um fato. É importante dizer que este ponto de apoio de Tupandi hoje, ele é um ponto de apoio gratuito. Existe um custo para a cidade? Sim, tem um consumo de energia elétrica e água aí envolvidos, mas que traz turismo para a cidade. Então, é óbvio que a gente não vai incentivar que cidades que tenham, por exemplo, já campings implantados, como uma cidade, sei lá, lá no Rio Grande do Sul mesmo, Canela, tem diversos campos, 20 campos, 25 campos, não tem por que fazer uma área de apoio para motorhomes pública, mas é um belo exemplo de você começar a implantar isso. E no primeiro outra coisa muito importante quando você vai fazer uma área pública é estabelecer regras. Essas regras a gente desenvolveu lá para a prefeitura de Tupandi, e elas tentam buscar exatamente boas práticas de quem vai passar alguns dias ali. A gente está vendo uma crescente muito grande de pessoas querendo morar em carros, em motorhomes, em combis, e ficando encostadas em faveladas em cidades por aí, tá? Não é disso que a gente está falando, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. O Macamp, ele tem um programa até de incentivo à educação nesse sentido. Então ali, por exemplo, a gente colocou uma permanência máxima de 4 dias, não tem por que o cara ficar mais do que 4 dias ali num espaço público. Dá para conhecer a cidade inteira e os arredores. Quando existirem campos e pontos de apoio privados na cidade, a gente tem que diminuir essa permanência, uma noite no caso, porque senão a gente tem que incentivar o uso dos empreendedores da cidade e a cidade ter a sua arrecadação. A questão dos food trucks, que às vezes pode ter algum conflito ali, né? E aí a gente sempre coloca um ponto de apoio para o cara pegar e ter a casa dele ali. Então ele não pode ficar fazendo um acampamento ali naquele local, até para não conflitar com quem está ali. Ali é do lado do parque municipal, então também não tem um problema ali junto com os munícipes, quem está usando os parques, né? Então a gente tem alguma série de regras de não abrir todo, não colocar cadeira, fazer churrasco, né? A gente fala sobre a energia elétrica ali, enfim, são uma série de regrinhas que a gente acha importante que tenha em todos os lugares, não só públicos como privados. Isso também fez parte desse projeto, né, que a gente montou para eles lá. E esse aqui é o ponto de apoio de Tupandi. Então a gente tem 3 vagas, sendo uma nessa parte que a gente está vendo embaixo, e mais 2 vagas do lado do pavilhão de esportes deles, onde a gente tem torneiras, tomadas e o ponto de descarte de esgoto, que no caso eles fizeram questão de fazer também, para as pessoas esgotarem também o esgoto do vaso sanitário. No primeiro mês, a gente teve mais de 15 viajantes passando por ali. 15 é um número pequeno, acho que para qualquer cidade por aí. Mas para uma cidade que nunca teve nenhum turista passando e nem pernoitando por ali, 15 no primeiro mês, gente, é muita coisa. Só com o que eles passaram ali nas mídias locais e o próprio Macamp noticiando essa iniciativa da cidade. No primeiro mês,
O dono de um sítio que trabalha com massagens e alguns outros serviços só durante o dia, já sinalizou e começou a implantação do primeiro hotel e da primeira área de camping da cidade. Aí a gente está falando de um camping, que é tanto para motorhome trailer, quanto para quem vai de barraca, que daí o estabelecimento tem que oferecer banheiros com chuveiros. Esse primeiro estabelecimento ele já saiu e já está sendo implantado, porque já dá para acampar lá e ele ainda está em implantação, sendo construídas várias coisas. Então, em um mês da implantação dessa iniciativa, Tupandi já tem o primeiro hotel da cidade. Nos primeiros 2 meses, acho que 6 ou 7 pontos da cidade e dos arredores sinalizaram querer estar listado como ponto turístico ali da cidade de Tupandi e região. Então, a gente tem lá uma cervejaria artesanal, um bar, a gente tem essa agrofloresta, que eram todas coisas muito acanhadas, e que agora eles já estão de olho nos turistas que passam pela cidade e região para desenvolver mesmo, para empreender. E no mês de outubro, a gente implantou isso em junho, o negócio rolou em julho, e no mês de outubro aconteceu isso aí. É lógico que esse aí é um campo de futebol, bem do lado da onde seria o ponto de apoio, onde eles organizaram um encontro de caravanistas. Foram 150 equipamentos, cada equipamento com pelo menos um casal, ou casal e mais crianças ou familiares. E é muito comum no meio do caravanismo esses encontros, e eles sempre envolvem algumas coletas de alimentos, alguma ação beneficente. Só que o pessoal quis fazer uma coisa diferente ali. Eles resolveram fazer além das ações beneficentes, que foram 2 grandes lá, teve uma questão cultural bem legal, envolvendo danças folclóricas e tudo, e as crianças. Já tiveram visitas, né, guiadas aí aos primeiros pontos turísticos da cidade. Mas uma coisa muito legal e que a gente gosta sempre de colocar para os empresários e principalmente para o setor público, você implantar um local que não necessariamente precisa ser gratuito, tá? Mas o fato de você às vezes implantar um local gratuito, ele pode trazer muito para a cidade. Então, nesse encontro, os organizadores do encontro procuraram o comércio local e falaram: gente, vai ter um grande encontro aqui, a gente quer que vocês manerem nos preços. E chegaram para as pessoas de outras cidades que iriam participar do encontro e falaram: gente, a gente está com uma campanha de venha com a geladeira vazia. Ou seja, deixa para comprar as coisas aqui, para ajudar o comércio da cidade. Mais do que isso, eles procuraram algumas empresas de equipamentos do setor, placas solares, climatizadores para motorhomes, conseguiram que as empresas doassem esses equipamentos, e eles fizeram um programa de cada R$20 que as pessoas gastavam na cidade, se fossem no supermercado, padaria, bar, eles pegavam o canhotinho lá, o cupom fiscal, e trocavam cada R$20 por um cupom para um sorteio desses produtos. E eles arrecadaram entre 70 e 80 mil reais nos 3 dias de encontro. Eu não sei realmente se isso é uma quantidade grande de grana para um município, mas para uma cidade que não tinha nada, que não tinha nenhum leito de hospedagem, que não tinha nenhum tipo de evento relacionado ao turismo, eu acho que sim, deve representar muita coisa. Porque eles tiveram até como quantificar essa questão de arrecadação, né? A gente fala isso, é muito importante. O setor público ele precisa olhar não só para essas questões de áreas públicas, ou ele precisa implantar mais essa modalidade de hospedagem, que é o campismo e caravanismo, como opção para atrair os turistas para a cidade. E isso vai ter dois grandes benefícios. Primeiro,
o empreendedor local em ter mais campo de atividade. E segundo, a arrecadação da cidade, galera. Todo mundo vive de grana e a cidade também precisa arrecadar. E girando esse mercado, o município também vai arrecadar o dela. Então a gente tem aqui o exemplo de ponto de apoio de Tupandi. A gente tem uma cidade vizinha aqui, o Rio do Sul, que também tem um ponto de apoio, inclusive essa foto aqui é de lá. Eu mesmo já utilizei durante uma viagem, cheguei de noite, dormi, fui embora de manhã. Olha lá, uma régua de tomadas, torneira, uma água servida e um local para você pernoitar. Ali é um parque municipal, igual aqui, que por sinal aqui existe um ponto ali de água, de luz, é uma questão mais informal, mas é utilizada, tem trailer ali. Se vocês forem ali por essa porta olhar, tem trailers ali acampando, entre aspas, nesse momento. Aqui a gente tem um exemplo de um ponto de apoio privado. É uma loja de equipamentos de RVs e a qualquer hora do dia ou da noite, nem precisa estar aberta a loja. Você pode chegar e vai ter um totemzinho com tomada, torneira e a área o descarte de água servida. Fizemos não foi no caso dessa foto, nessa foto a gente só passou, mas antes de vir para cá eu fiz um pernoite nesse local. Ou seja, você já está levando a sua casa atrás de você, você só precisa dessa água e dessa luz e mais nada. Essa é a importância da inclusão da modalidade de campismo e caravanismo dentro do turismo brasileiro. Tem tudo a ver com a nossa área aqui, tem tudo a ver com a natureza, tem tudo a ver com uma coisa mais livre. O campismo é uma forma um pouco mais democrática. O campismo não é uma forma barata de se viajar, tá, gente? É um erro pensar isso. Pode ser até mais caro às vezes. Tem cidades, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, que é mais caro você pagar uma diária de camping, que você tem que levar sua barraca, você tem que levar sua comida, o seu fogareiro para acampar, do que uma pousada com café da manhã. A diferença é que você está num camping na beira da praia, da beira do mar, na beira do rio, na praia de Tamambuca, em Ubatuba. Ou então você vai ficar numa pousada do outro lado da estrada, bem pequenininha, sem uma vista, Então, assim, é uma questão de escolha, é uma questão de oportunidades dos locais. Então, não é uma forma barata de viajar, mas é uma forma democrática, porque a gente pode gastar menos se for preciso, e a gente pode fazer uma interação maior com a natureza, indo para esses lugares. Então, aqui a gente só tem um diagraminha de quando a gente tenta incentivar a modalidade de hospedagem de campismo nesses locais, agregando isso no leque de oportunidades. Mas eu já tenho um hotel, eu cobro, sei lá, R$400 a diária, eu vou cobrar R$40 a diária de um camping. Às vezes, proporcionalmente, pode ser mais rentável, porque para você ter um quarto de um hotel, um quarto de uma pousada, você tem que ter um índice de investimento e uma quantidade de manutenção que talvez esse custo aí da diária o lucro não seja tão grande proporcionalmente. Um camping você não precisa de muita coisa, é um banheiro coletivo, serve para todo mundo. Então você tem mais uma modalidade de hospedagem, você está abrangendo todas as classes sociais, inclusive todos os perfis de viajante. Às vezes o cara ele está buscando o camping porque ele gosta e não porque ele não tem dinheiro. Isso a gente ouve muito. Às vezes a pessoa fala assim, mas se eu tiver área de camping na minha pousada e eu tenho uma área legal lá fora de fazer, o cara não vai querer ficar na minha pousada, vai querer ficar no camping. Não, o cara quando ele quer acampar, ele quer acampar. Se ele chega na tua pousada e você não tem área de camping, ele vai buscar outra. No máximo, se estiver muito tarde, ele pode passar uma noite e depois ele vai rapar, ele vai embora, ele não vai ficar. Então, é mais uma oportunidade que você tem de ter mais público. O baixo investimento, ou seja, você vai fazer um banheiro com chuveiros, você vai ter uma área plana, geralmente gramada ou de areia na praia, drenada, com uma tomadinha de luz, no caso, se você quiser receber motorhome com uma torneira de água,
e com uma baixa manutenção bem mais baixa do que você tem numa modalidade mais fixa, né? A ociosidade por temporada é outra coisa. Tem muitos campings, principalmente aqui para o sul, que só funcionam no verão. Então é uma forma de você... Imagina você ter um hotel, uma pousada, fechar ela em março, e depois você larga ela lá, e aí você vai abrir a pousada lá no começo de dezembro. Como é que vai estar aquilo tudo? O que você vai ter que fazer para botar aquilo tudo em ordem? Aquela sujeira, aquelas coisas que emperraram, elétrica, hidráulica. Num camping isso se torna muito mais fácil. Você chega lá, roça a grama, vai dar uma pintura no banheiro, você vai arrumar os chuveiros, mas a ociosidade, a manutenção perante essa ociosidade, ela é muito menor, ela é muito mais fácil, né? Também a gente, em relação à natureza, a gente tem muito menos áreas construídas. O camping, ele às vezes pode até ocupar algumas áreas que você não pode construir nos locais. Ele pode estar agregado no meio da floresta que já existe, sem você ter que derrubar a floresta. Você pode usar as clareiras embaixo para montar as barracas. Você tem maior integração, né, com a natureza. Você pode montar a barraca do lado de um rio, você pode ir do lado de uma praia. Um menor consumo de água-luz, ou seja, você tendo o seu usuário dentro do quarto de um hotel, usando uma hidromassagem ou mesmo chuveiro, a tendência é ele gastar mais água e mais luz do que uma pessoa que está usando um banheiro coletivo. E o último ali, a gente tem um pensamento que os próprios americanos utilizavam no século passado, menos mata derrubada. Lá eles, no século passado, eles já passavam 16 milhões de veículos de recreação nos Estados Unidos. E eles faziam a conta de, se isso não existisse, quanto de mata ia ser derrubada e quanto de área tinha que ser construída para ter casas de veraneio, hotéis. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito. O Brasil tem um potencial muito grande para esse tipo de turismo. A gente geralmente ouve falar assim, na Europa, nos Estados Unidos a gente vê motorhome pra caramba, em tudo quanto é lugar. Cara, são países frios, gelados. Chega no inverno, todo mundo recolhe aquilo tudo e ninguém mais viaja. Aqui a gente tem 9.000 quilômetros de litoral. A gente tem uma natureza incrível, ecossistemas, parques nacionais, a quantidade de culturas, gastronomias, a quantidade a infinidade de localidades que a gente tem turísticas, para a gente, aproveitando isso, deixar a Europa e a América do Norte no chinelo nessa questão de caravanismo. É só a gente querer e fazer a coisa direito, né? E uma outra coisa que a gente geralmente coloca nessa questão pública, inclusive, é defender as áreas de camping nos parques nacionais. Exatamente por isso. A gente entende que somente estando no meio da natureza é para a pessoa entender qual é a real importância dela. Não adianta ficar olhando na TV aqueles animaizinhos bonitinhos, porque quando a gente chega na nossa casa e a lei ambiental não deixa a gente construir naquela área, a gente fala, pô, mas por quê? Que saco esse papagaio, só por causa desse papagaio não pode passar uma estrada? Tem que ficar no trânsito aqui. Só quando a gente vai para um parque nacional, que a gente vê um biólogo falando, que a gente vê o passarinho no ninho ali, que a gente vê aquela fauna, aquela flora, para a gente entender que realmente precisa ter aquela área ali reservada, tendo aquela reserva. E é por isso que a gente dá importância para isso. Quando a gente está num parque nacional, se a gente puder pernoitar ali dentro, também a gente vai estar dando ainda mais ênfase a essa importância que a pessoa vai poder dar. O primeiro parque nacional do Brasil é o Parque do Itatiaia. Se a gente entra hoje no Parque do Itatiaia, mesmo na área de parque, o que tem de coisa construída, tem restaurante, tem hotel, tem um monte de coisa lá dentro que na verdade nem era para estar lá. Mas está lá por um motivo muito simples. Precisa de algum lugar para o cara comer, precisa de algum lugar para o cara dormir. E devagarinho a coisa vai andando e vai se ocupando. Todo parque nacional deveria ter, como no caso ali, o Parque de Aparados da Serra, deveria ter um centro de visitantes. Todo mundo aqui já está careca de saber a importância que tem o receptivo de um parque nacional.
geralmente já tem sanitários, já tem lanchonetes, ou pelo menos deveria ter. Por que não ter uma área específica para acampar, para pernoitar ali? O investimento disso é muito pequeno. Então, por isso que a gente sempre diz, e a gente está contente que até algumas desses programas de licitações dos parques nacionais está incluindo já áreas de camping. Pena que a gente não está vendo sendo colocado isso em prática. Mas é uma coisa que a gente defende há muitos anos. As pessoas não entendiam antes. Quando a gente chegava nos ambientalistas, no próprio ICMBio falava, pô, tinha que ter área de camping. Não, é lei, é proibido acampar num parque nacional. Na verdade, é proibido acampar num parque nacional para o cara não se meter no meio da floresta, no meio do nada, se perder lá dentro, fazer uma fogueira, pegar fogo em tudo, gente. Do lado do centro de visitantes, onde tem estacionamento, onde tem brigada de incêndio, onde tem tudo, não tem por que não ter uma área de camping ou não poder acampar. Graças a Deus isso está sendo melhor entendido hoje em dia, assim como está sendo melhor entendida essa questão da importância do receptivo dentro dessas áreas de parque. Então, é uma coisa que a gente defende bastante. É isso, gente. Estamos aqui para tirar as dúvidas, para bater um papo. Estamos ali com o espaço conceito de campismo que a gente trouxe para cá, para mostrar um pouquinho da natureza e da realidade dessa prática que a gente ama. O Macamp está na internet, o site já está há 21 anos na internet. Estamos há 5 anos com o aplicativo, onde estão mapeados todos os 5.500 locais que a gente já levantou para a prática de camping selvagem e também de apoio de motorhomes. É isso aí.